Bom dia. Quase que eu não consigo entrar hoje. Sou 10 minutos atrasada aqui. Gente, eu não estava conseguindo. Estava tentando aqui ligar o botão e não estava rolando. A live não iniciava. Mas bora lá começar hoje mais um momento aqui, Dona de Mim. E hoje a gente vai falar sobre tomar o Pai só e o que isso quer dizer, o que isso significa, como é que eu faço isso, né? Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso, vamos trazer aqui a consciência, o que que falta, o que que isso pode ocasionar na nossa vida, né? E aí, seja ele um pai que você conviveu, um pai que você não conviveu, não importa o que ou como, o importante é tomar esse pai. E como é que a gente toma esse pai, Sol? É isso que a gente vai falar aqui nessa live hoje. Bom dia, Aline. Quase que eu não consigo entrar, mas deu certo. Deu certo. Acabei que nem botei o título da live, mas o título da nossa live hoje é Tomei o meu pai. Agora eu posso ir para a vida? E aí a gente vai falar, ontem uma pessoa falou assim, Sol, mas o que é tomar o pai? Vamos falar sobre isso também. Né? E aí, assim, o tomar o pai vem de um lugar... O tomar o pai vem de um lugar de eu aceitar, né? Eu honrar o meu pai de onde eu vim. O outro óculos estava muito sujo. Honrar o meu pai e de onde eu vim. Independente do que aconteceu, entendendo que a minha vida, né, passou por ele para chegar até a mim. Então, quando a gente fala assim, a minha vida passou por ele para chegar até a mim, como também foi com a mãe. Imagina, como é que você hoje está aí, viva, se não foi por este pai, né? Então, tomar o pai, quando a gente fala dentro da constelação, a gente quer dizer... Tomar a força, aceitar que você veio dele, que a vida para chegar até você passou por ele e que você precisa da força dele como da força da mãe também. Tô ajustando aqui. E tem grandes impactos na nossa vida o não tomar o pai, assim como a mãe, tá, gente? Porque a nossa mãe é mais fácil, as pessoas já veem aquele lugar assim da mãe mais facilmente, né? É mais fácil a ligação, você já tá conectado com aquela pessoa. Mas quando você não tá, né? Porque a mãe, naturalmente, você tá ali, você sai da barriga da mãe e você ali chega, né? E às vezes não tem o pai presente, às vezes não conhece, nem conhece o pai ou não conviveu com esse pai. E eu hoje vou falar um pouquinho qual é esse impacto de não tomar esse pai, de não conviver. Eu vou colocar aqui o tema. Hoje, gente, eu não estava conseguindo acessar aqui. Eu abria a live, colocava, né, pra ir pra live, pra conectar, e ele não girava, não abria. Mas bora lá. Vamos começar aqui fazendo uma pergunta, né? Você já tomou o seu pai dentro de você? Dentro, né? Por mais que você... E não é sobre você conviver ou não conviver com ele. O tomar o pai é algo mais profundo, interno. E eu falo de um lugar... Bom dia, Aline. Aline, se você falou comigo, eu nem vi, porque eu tava tentando aqui acessar. Então, a pergunta, né? Você já tomou... Não tava conseguindo abrir aqui. Então, bora lá. Vamos começar aqui fazendo essa pergunta. Você já tomou o seu pai dentro de você? E não assim, não tem nada a ver com perdoar, aceitar, né?
ou conviver, ou entender que tenho que ficar perto, tenho que cuidar. Não. Eu falo de um movimento interno, um movimento profundo de você reconhecer, sabe? Reconhecer que para que você nascesse, para que você tivesse vida, a vida passou por ele, né? Veio dele, assim como da mãe também. E que quando você não toma esse pai, a vida veio dele, pensa, a vida também veio dele. E você não toma esse pai. O que acontece? Você também não toma a vida por inteiro. A sua vida por inteiro. Isso também funciona quando há a relação da mãe, tá? Pra gente existir, viemos de um pai e de uma mãe, certo? 50% de um, 50% do outro. E se eu não tomo verdadeiramente um movimento interno aqui dentro de mim, a força desse pai ou dessa mãe, eu muito provavelmente não vou tomar minha vida por inteiro. E tomar o pai, como eu falo, tomar o pai não é sobre perdoar, aceitar, nada disso. É aceitar a sua origem, né? A origem é onde? Internamente, mesmo quando há dor, mesmo quando há ausência, mesmo quando há traumas, abusos. E eu sei que pode parecer muito difícil, né? Ouvir isso, né? Bom dia, Ivonete, Lília maravilhosa. Gente, tá frio, eu tô assim, ó. Eu tô me lembrando da época que eu morava na Europa, fiquei na Europa, que é assim, lá é aquelas canecas, aqui é uma xícara, né? Mas aquelas canecas bem grandes. Foi lá que eu comecei a tomar café em caneca bem grande. Que é assim, a gente bota a mãozinha aqui, os dedinhos aqui e toma assim, ó, literalmente, pra poder aquecer. E é chá e café fica assim, ó, porque é muito frio. Eu tô tipo isso aqui, ó, segurando aqui. A Aline colocou por aqui, achava que não tinha questão com o pai. A filhinha do papai reconhecia ele como pai, ser humano assim como eu. Tem as duas vertentes, que eu ia chegar lá. Tem essa, né, que sofreu o abuso, a ausência, às vezes a violência, né? No meu caso, eu sofri a ausência. E que a gente vai para esse mundo, como eu sinto falta de algo que eu nunca tive? É tipo assim, eu nunca tive, no meu caso era ausência. Então, eu disse assim, não tem, eu não sinto falta, não faz falta. E às vezes, quando é violência, a pessoa vê o pai sendo violento em casa, às vezes nem é com ela, como filha, mas é com a mãe e tal. E você cresce ignorando e rejeitando o masculino, porque o masculino machuca, porque o masculino violenta, porque o masculino é grosseiro, faz falta, ou o masculino não existia na minha vida. O que é que eu fiz? Se esse masculino não existe na minha vida, eu dou um jeito de ter esse masculino. No meu caso, eu fui para o lugar de resolver, né? Eu era o masculino. Então, não tinha espaço para o masculino na minha vida. Só que é um masculino doente. Um masculino ferido. Não é um masculino saudável, né? Todos nós, seres humanos, temos masculino e feminino. Yang e Yin. Tanto eu quanto mulher tem o masculino, quanto o homem tem o feminino, energia, né? As duas polaridades. Mas eu sendo mulher, eu tenho que ter mais yin, no sentido de feminilidade, de postura, de questão, assim como o homem. Quando tá invertido, o que acontece? Eu também em relacionamentos me relacionava com homens, ou eram homens frios, indisponíveis, né? Ou eram homens frios, indisponíveis, ou eram os homens, o filhinho da mamãe. Por quê? Porque eu tinha uma força masculina de ação, de realização muito grande, e eu ia pra frente para resolver. Então, para eu me conectar com essa pessoa, a outra pessoa era a pessoa que não fazia.
a energia masculina é a energia da ação. Então eu ia para esse lugar muito fortemente e eu espantava, né, os homens, né, porque eu rejeitava isso inconscientemente, claro, e reclamava que tinha relacionamentos, ou que os homens eram indisponíveis, ou que o cara não fazia nada e eu tinha que fazer tudo. E tem o que a Aline falou aqui, né, a filhinha do papai. A filhinha do papai, a mãe é a bruxa má. A mãe é a bruxa má, o pai é o maravilhoso, o herói, o exemplo. E aí, quando você vai para esse lugar, você também vai para um lugar de ilusão. Porque o pai não é perfeito, assim como nossa mãe também. Ninguém é, né? Somos seres imperfeitos. E aí, quando você vê esse pai, idolatra esse pai, essa coisa toda, você vai pra vida também achando que todo mundo é igual. Então, para relacionamentos amorosos, isso é muito complicado. Porque você vai buscando o seu pai num outro relacionamento. E aquele cara tem que ser tão bom, porque, lembra lá, o pai é perfeito. Então, ele tem que ser tão bom, tão incrível para poder dar certo, que você vai ficar numa cobrança tão insustentável que ele não vai querer. Você vai dar um jeito de espantar esse homem da sua vida, literalmente. Ou ele vai dar um jeito dele para ele crescer, já que você tá sempre diminuindo, né? Que ele não é perfeito, porque seu pai é o perfeito. Ele vai dar um jeito de mostrar para você que também é grande. E muito provavelmente vem atrás de quê? Traição. É a forma que o outro tem de dizer, não, peraí. O homem sou eu, o grande daqui sou eu. E dentro de um relacionamento, lembrando, não existe um maior e um menor. Relacionamento tem que ficar aqui, ó, os dois iguais. É diferente, pai e mãe, vem aqui. Relacionamento amoroso, não. Né? Relacionamento amoroso, não. Não existe esse que eu sou maior e você vem depois de mim. Não, para o relacionamento começar, os dois chegaram juntos. Concordo? É diferente de pai e mãe, né? Que eles gestam, fazem lá o babado para eu começar a ser germinada, vamos dizer assim, e eu nascer. A fecundação vem antes do meu nascimento. Então, na fecundação, precisou de um óvulo e de um espermatozoide. Então, eles vieram antes de mim. No relacionamento, não. Relacionamento, você conhece, os dois, como adultos, decidem ficar juntos, né? Então, não existe quem chegou primeiro. Não existe isso. Então, na constelação, o pai, né? O pai, ele representa o quê? A força de realização, o realizar, o executar, o terminar, né? Eu era muito... Amei, nasci após o babado. É tipo isso, Aline, o babado ali foi feito e depois a gente nasce. Eu falei, nem percebi, mas é isso mesmo, o babado ali, né? Eu ia falar e depois eu interrompi. Mas o que acontece? Na constelação, o pai representa o quê? A força de realização. E de terminar. Realização, porque, ó, eu, por exemplo, tá? Eu era muito boa em começar as coisas. Eu era muito boa em começar as coisas, mas manter ali, realizar e terminar, como a gente fala, né? Eu era muito boa em começar, mas acabar, concluir, né? Eu tinha vários cursos que eu comprava ali nas plataformas, né? Hotmart, Eduz, ficava ali lotado de cursos e às vezes eu nem abria. Eu vou comprar aqui essa imersão, aí eu não vou assistir no ao vivo, mas eu vejo depois. Mentira, não vejo depois no gravado. Hoje eu evito. Se eu saber que eu não vou estar, eu evito comprar, porque eu sei que eu tenho que ter muita disciplina, porque ainda é um horário vigiar para mim, eu ter essa constância, né, para concluir. Então eu preciso de uma organização maior, eu preciso de um checklist, eu preciso visualizar aquilo que eu tenho que fazer. Porque eu me empolgo, eu começo, eu vou animada, não sei o que, daqui a pouco faz. Se eu não prestar atenção, eu volto para esse lugar. Então, é
essa força do pai, o pai representa isso, essa força de realização, a capacidade de agir, de decidir e sustentar. Porque, agir, decido. Como é que eu sustento? Essa sustentação vem do pai, da força masculina, né? Então, se eu rejeito, se eu não convivi com meu pai, eu não tomei esse pai. E quando eu digo tomar, é internamente um movimento profundo, mesmo que venha de um lugar de dor, de trauma, de abuso. E não estou falando sobre perdoar, aceitar ou conviver. Muito pelo contrário. É você tomar aqui dentro. É um movimento profundo, sutil. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu já fiz isso, não tem nada, eu não tô conseguindo. É sutil. É aos poucos, todos os dias um pouco mais. Você toma seu pai e sua mãe. Todos os dias um pouco mais. E é em ação, é em pensamento, é em falas mesmo. É no movimento de reconhecer que você veio dele, veio dessa mãe também. Que antes da vida chegar em você, passou por ele, né? Então, assim, o pai também tem uma ligação muito forte com a questão do dinheiro, da multiplicação, sustentar. Sustentar. Para um dinheiro multiplicar, o que é que você tem que fazer? Sustentar, certo? Sustentar aquele fazer o dinheiro, aquela organização, aquela consistência e constância, olhar o financeiro para que aquele dinheiro possa ficar. Senão ele se esvai. Bert Hellinger fala assim, dentro das constelações, com a mãe o dinheiro chega. Porque a mãe é um portal de prosperidade, que é algo mais próximo do que uma mulher parir em outra vida. Então, a mãe é nosso portal de prosperidade, né? Então, ela abre as portas, vamos dizer assim, o dinheiro vem, nossa relação com a mãe. Só que para esse dinheiro que chegou, ele ficar na minha vida, porque é o que? A capacidade de eu sustentar, persistir, consistência, constância, vem do pai. E como é que eu faço quando eu nem sei quem é meu pai? Eu nem conheci. A mesma coisa. Para que a vida chegasse até você, passou pela vida dele. Você não é filha de chocadeiro? Sua mãe não fez você sozinha. Você tem um pai. Mas eu não consigo porque eu passei dificuldade, eu passei necessidade, e minha mãe que é meu pai, nananana. Aí é uma escolha sua. E não eu estou aqui dizendo que é fácil, que é gostosinho, ou que é pílula mágica, muito pelo contrário. Se tivesse pílula mágica, eu já tava curada das minhas perebas tudinho e tava rica, porque eu já tava vendendo também. Não é só gostosinho, eu sempre falo, o autoconhecimento não é só gostosinho. Não é só o caminho bonitinho, e que legal, e você vai ficar ok. Não é por aí. E para que você tenha essa consistência, essa permanência e se sustentar também no autoconhecimento, você também precisa tomar a força do pai. Para você concluir, né? Para você terminar aquilo que você começa, você também precisa tomar o pai, né? É você dizer sim para metade de quem você é. Metade pai e metade mãe. Sem ele, né? Sem esse pai, é como se... Deixa eu tentar explicar de uma forma mais fácil. Quando eu não tomo esse pai, quando eu não sinto esse pai aqui dentro, internamente, eu não tomo essa metade que é o meu pai, dentro de mim sempre vai faltar alguma coisa. Então eu saio por essa vida assim, olhando para os lados e tipo, algo falta, eu tô incompleta. E aí o que eu faço? Eu saio buscando esse algo, eu tô incompleta, o que é que falta? Mas eu nem sei o que é. É uma insatisfação constante, uma falta muito grande que eu sigo por aí e que eu acabo tapando esse buraco, essa falta, muitas vezes até chegam com vícios até, sabe? E vícios pode ser álcool, drogas,
ou vício de compras, relacionamentos abusivos, porque isso dá uma carência, uma dependência. Eu preciso sempre de algo externo para preencher isso daqui. Deixa eu ver o que a Lei botou aqui. Preciso sempre lembrar desse pai que não conheço, mas todos dizem que era maravilhoso e zeloso com todos. Ale, eu não tenho memória quase nada do meu pai, né? Meus pais separaram, eu tinha 2 anos e meio. E aí, eu não tinha memória. O que eu sabia do meu pai era o que minha mãe falava, né? Uma mulher ferida, machucada, e que falava só coisas ruins, porque ela falava como esposa. E eu não discordo dela, eu nem concordo, a relação é delas, eles viveram o que tinham que viver. Como pai, os meus irmãos eram mais velhos e eles lembravam que ele levava pro Parque Ibirapuera para brincar, que comprava gibi, naquela época, aquelas historinhas Mônica e quadrinhos, não sei o quê. E pouco se falava, só que eu sei poucas histórias, porque a minha mãe não permitia que a gente nem falasse o nome dele dentro da minha casa. Não se falava o nome do meu pai. Então, eu também não tenho essas memórias. E cresci e falava assim, as pessoas dizem, você não sente falta? Eu falava, como é que a gente sente falta de algo que nunca teve? Eu era aquela fodona, dura, que virei o masculino, na verdade, porque eu não queria, né? E aí o que eu fazia? Eu rejeitava esse masculino da minha vida. Nas relações amorosas, e em tudo, né? Eu não terminava as coisas, as relações acabavam do nada, eram pessoas frias, indisponíveis, autoritárias muitas vezes. E eu, depois de adulta, eu comecei não muito tempo, né? Comecei no processo do autodesenvolvimento, que é uns 9 anos, e eu comecei a querer tentar entender como foi isso. E aí minha mãe começou a falar um pouco mais. De uns 4 anos pra cá, que aí já comecei a olhar ancestralidade e tudo mais, sistêmico foi entrando na minha vida. Eu comecei a fazer constelação, comecei a ler Bertin Helling, comecei a conversar com a minha mãe. E aí os meus movimentos foram fazendo a minha mãe falar, conversar mais, contar algumas histórias. E eu busquei os irmãos do meu pai, né? A minha tia, eu sempre falava, eu sempre tive contato com eles, assim. Então, eu comecei a perguntar sobre a história de vida deles, né? O ano passado, não, vai fazer 2 anos, eu fui no Rio e comecei com meu tio, então eu comecei a perguntar. Então é legal isso, você ouvir, né, como você fala as histórias. Porque eu comecei, pra mim era, eu já tava na constelação e eu falava assim, eu tombei, mas eu queria entender, saber quem é meu pai. E eu fui, tio, me conta um pouco. Meu pai era o pai mais, né, o filho mais velho, meu tio começou a olhar aos 9 anos, ele foi trabalhar. O meu avô, que era alcoólatra, meu pai também foi. E assim foi passando. E aí, ele falou assim, em 9 anos ele foi trabalhar. Ele, né, o meu avô já foi morar com outra pessoa, casou-se de novo, e a minha avó, e ele era o, tipo, até meu tio usou essa palavra, o arrimo da casa. Então, imagina, aos 9 anos ele foi trabalhar. Para os irmãos, né, tinha mais 3 irmãos vivos mais novos. Eu soube que a minha avó, eu achei que só tinha tido 4 filhos, teve 8, 4 morreram, eu não sabia. Então, começou a história. E ele começou a dizer, o seu pai sempre foi muito comunicativo, muito eloquente, muito influente. E você fala tão bem, você deve ter puxado isso dele. Olha só. Que a minha mãe, minha mãe é conversadeira, como ela fala, mas a minha mãe, ela é meio desconfiada. Minha mãe chega no lugar e depois ela vai conversando. A minha mãe não tem essa coisa de viver em né, com muitas pessoas ao redor e tal. Ela é daquele círculo dela, aquela coisa mais ali e tal. A minha mãe é mais, como é que eu posso dizer? Resistente a mudanças. A minha mãe, a gente viajou pra Gramado, chegou lá, todo mundo comendo fome de lá, não vou comer esse negócio não, vai que me dá dor de barriga, vou comer meu negocinho aqui que tô acostumada, olha só, as comidas do local, ela tem essa resistência. Então ela não é essa pessoa de horizontes, né? Eu falo, mãe, vamos viajar lá, Deus me livre, vou pra outro país, nada, passar, eu vou nem, ela é muito resistente. Então meu pai era aquele que via o mundo de outra forma, né? Queria ganhar um mundo, tanto que veio morar em São Paulo, saiu do Nordeste, trouxe ela. E meu pai era aquele que viajava, que criava. Meu pai era desenhista, filósofo.
Então, quando eu fui, aí eu consegui, dentro do meu coração, eu falei, cara, tem coisas do meu pai que eu pareço. E eu comecei a me ver no meu pai também. E aí, talvez, Ale, isso seja... Começa a perguntar como ele era com os amigos, sabe? Então, meu tio falou assim, onde ele chegava, ele fazia amizade. Onde ele chegava, ele fazia amizade, sempre foi o líder, aquele cara que organizava tudo, dizia, vamos por aqui, todo mundo ia atrás e não sei o quê, né? E às vezes até eu tô na live e meu tio entra aqui, assim. E ele outro dia mandou mensagem, minha filha, é tão lindo ver você falando, não sei o quê e tal. Então, eu fui começando a entender. Esse ano, eu fiz um movimento e tive uma primeira lembrança quando eu era criança no colo do meu pai, que até então eu não tinha tido nada. Eu fui na minha tia, a irmã dele, falei, tia, você pode me falar mais como eram os meus avós, o seu pai, sua mãe, como foi a história? E eu digo que foi um presente do aniversário. Eu até comentei isso na confraria para as meninas, para as minhas alunas. Na véspera do meu aniversário, no dia 10 de abril, eu falei com ela, ela falou, minha filha, eu vou escrever, eu gosto de escrever. Posso mandar por e-mail, então escrevo por aqui. Eu falei, tudo bem. No dia 10, ela manda um texto enorme no WhatsApp. E 9 e pouca da noite, eu estava escrevendo minha carta de fim de ciclo, que é 10 de abril, meu aniversário é 11 de abril. E ela começou a contar um pouco mais da história do meu pai. Foi quando eu soube que minha avó teve mais 4 filhos, que eu não sabia. E ela começou a contar ali quem era. Primeiro contou, minha tia muito contar de história, era tipo meu pai. E falou assim, falou o nome do pai e da mãe dela, que se conheceram e casaram e tiveram tantos filhos. Cara, aquilo foi assim, um quentinho no meu coração. De conhecer a minha história, de onde eu vim, né? Os meus avós eu não conheci. Eu conheci minha avó quando era criança, minha mãe fala, mas eu não lembro. Então, tomar esse lugar, então saber essas histórias, sabe? É muito legal, assim. Então, eu venho tomando o meu pai, né? Porque é um movimento. Eu sempre idolatrei a minha mãe, porque a minha mãe, eu fui para aquele lugar, né, que a gente fala que a gente sabe tanto, né, que é o Triângulo de Karpman, que a Sabrina fala do Triângulo da Escassez. Eu triangulava. Meu pai era o agressor, minha mãe era a vítima, eu era a salvadora. Ou eu triangulava, às vezes eu era a vítima e minha mãe me salvava, mas meu pai sempre era o agressor. Sempre foi o agressor. E depois eu fui entender que, no lugar da minha mãe, talvez teria feito igual, diferente. Meu pai, né, começou a beber muito e ficou violento e tudo mais. Mas é a história deles. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu vim deles, mas eu não tenho nada a ver com a história deles. É o casamento deles. E quando eu comecei a sair desse lugar, deixar lá o que era deles, as coisas começaram a mudar pra mim. Eu acho que a Lili ainda tá aqui na formação de trainer, né, Li? A Li vai lembrar que na primeira vez que a Sá começou as constelações, era uma outra pessoa e ela saiu da formação e a Sabrina falou assim, quem tem alguma coisa aqui, levanta a mão. Eu apertei lá a mão no Zoom e a gente constelou. Era uma outra coisa e eu ainda tava lá, presa no casamento dos meus pais, no fim. E na hora que eu fico presa na relação dos meus pais, no fim, eu estou olhando, como a gente chama, estou no campo de morte. Todo fim, todo ciclo que eu fico presa, né? Seja um fim do relacionamento, seja alguém que faleceu, ou no meu caso, que era lá no casamento que não deu certo na minha visão, era assim. Eu tava lá, sem olhar pra vida, né? Sem perceber nada. E só depois que eu comecei a ouvir essas histórias e fazer esses movimentos que as coisas começaram a movimentar verdadeiramente. Isso foi o ano passado. Depois disso surgiu a confraria, né? Eu pari a confraria Dona de Mim, que estava ali na mentoria, mas ainda tava aquela coisa toda, né? Comecei a enfim, terminar as coisas que eu começava, sabe? Porque eu não fazia isso. Deixa eu ver o que a Ale botou aqui. Me emocionei de ouvir você falar do seu pai. Sim, eu sempre ouço ótimas histórias do meu pai. E sempre de um homem extremamente zeloso, amoroso, trabalhador, construtor. Ressignificar. É isso. É isso, sim. É esse movimento. Foi demais, né, Li? Eu achei que ia ser uma coisa, foi outra. Mas, assim, foi muito bonito perceber que eu ainda tava lá presa. Porque é um lugar de dor, né? E era um lugar, assim,
que na minha cabeça também foi importante ressignificar, porque na minha cabeça, assim, se eu tinha minha mãe, eu não tinha meu pai. Ou se eu tivesse meu pai, eu não tinha minha mãe. E não é isso. Não é eu ter uma coisa ou outra. Eu posso ter os dois, porque eu venho deles dois. E é nesse lugar que a gente toma. E aí, assim, você pode dizer, mas como eu tomo esse pai, né, que me abandonou, que me feriu, que eu não conheci. É nesse lugar que a gente tava falando agora, que a Lei falou. E não é aprovar, não é aceitar, principalmente, gente, quando tem abuso, tá? Tem clientes minhas que sofreram abusos, inclusive sexuais, de pai. Não é fácil. Não é um lugar, né, de, ok, não. Mas é isso, é nesse lugar de pensar assim, ok, pra que a vida chegasse a mim, veio dele, então eu honro isso. Eu honro aquele espermatozoide, que seja. Que às vezes também tem uma cliente minha que assim, a mãe engravidou, o cara nunca falou, né, nunca assumiu, e ela não sabe, a mãe não fala quem é, nem fala nada. Então ela não tem nenhum nome na certidão de nascimento, né? Então não é fácil, é um processo. Você precisa decidir ressignificar. Você precisa decidir sair desse lugar, desse campo de morte. Que quando a gente fica paralisado assim, a gente fica olhando para trás. Se eu olho para trás, tudo que tá aqui atrás foi o que já passou, acabou, morreu. Eu fico lá atrás presa, então tenho que olhar pra cá, a vida acontece aqui, ó, na nossa frente. Então quando eu fico, eu deveria ter feito, porque fulano me deixou, porque meu pai... Eu fico lá atrás presa, num campo de morte, que a gente chama dentro da constelação. Então quais são os impactos da gente não tomar esse pai na nossa vida? Por exemplo, na vida pessoal, é aquela sensação do abandono, aquele vazio que eu falei, né? Fica um buraco. Sempre eu tô ali buscando algo ou alguém para tapar esse buraco, né? Para completar esse vazio que eu tô sentindo. É uma dificuldade de quê? De dizer não, posicionamento. Ó. Posicionamento, liderança, vem do masculino. A energia masculina é aquela energia do foco, da liderança, do posicionamento, é aquele direto. É diferente da feminina. A feminina é aquela energia do planejar, do criar, né, do organizar. O homem é, direção. Sabe aquela sensação, eu tô perdida, eu não sei o que eu tô fazendo, porque você não tem direção, não tem força masculina. Pensa quando a gente é criança, que o pai coloca a gente, imagina aí aquela bicicleta, que a gente tá aprendendo a andar de bicicleta. O pai, ele fica ali, o que ele faz? Ele solta. A mãe fica por perto, né? Segurando. Né? A mãe fica ali por perto, segurando, né? E o pai não. O pai, ele vai. Literalmente. Então, ele direciona, ele dá esse caminho. E aí, quando eu não tomo essa força do pai, o que acontece na minha profissão? No lado profissional? Eu tenho uma tendência, o quê? A ser a procrastinadora. Aquela que começa e não termina. Então, eu não concluo nada. Eu tenho medo de me expor. Uma insegurança muito grande em ocupar lugares de liderança, porque a liderança vem do masculino. Eu tinha essa dificuldade. Eu queria muito e eu era, né, eu tinha essa coisa de falar, de liderar, mas quando era para assumir esse papel mesmo, esse lugar, eu tinha medo. Eu ficava me sabotando, enrolando para não assumir uma liderança. Por quê? Porque tem esse lugar do pai que eu precisava tomar, né? Para que eu fosse para essa vida. Autoescola, eu comecei a fazer autoescola, fiz toda a parte teórica, nunca voltei para fazer prática, gente. Nunca voltei. Agora eu já nem sei se eu quero, mas na época eu queria muito e eu não fiz. Então, olha quantas coisas eu fui deixando pelo caminho, sem acabar. E aí, quando eu não tomo esse pai, qual é o impacto no financeiro? Essa questão da multiplicação. É como se eu tivesse culpa por prosperar. E culpa por quê? Porque é como se eu não tivesse permissão, né? O pai, ele faz esse movimento de mandar para o mundo. Então, é como se eu não tivesse permissão. E se eu tenho culpa por prosperar, o que eu faço? Eu não multiplico meu dinheiro. É aquela história, o dinheiro chega... Né? Como às vezes a pessoa diz, eu ganho muito dinheiro e tudo mais, mas eu não vejo a cor dele. Ele chega na minha mão e ele voa, né? Vai esvaindo pelos dedos. Eu não sei nem como é que tá. Não sei nem o que eu fiz.
Semana passada eu tava conversando com a cliente, ela falou assim, ô Sol, eu vou te dizer, eu ganhei muito dinheiro nesses últimos 2 meses, mas se você me perguntar aonde foi parar, eu não sei. E eu já anotei, já olhei cartão de crédito, já fiz isso, aquilo, eu não sei onde foi parar meu dinheiro. Eu não vi a cor desse dinheiro. Eu sei que ele entrou. E aí ela já faz no processo, ela sabe que tem essas coisas de relação do pai, né? A questão dela foi até mais complicada, que foi abuso mesmo, né? Sexual, inclusive. Então é um lugar mais desafiador e ela já vem nesse processo. E agora ela tá começando a tentar, né? Ela sabe quanto ganhou, que foi muito, e que viu que começou a analisar que ela sabe, claro que ela sabe que gastou, né? Tem cartão de crédito, mas ela fica assim, cara, eu nem sei porque eu comprei isso. Quando eu vi, eu já tava fazendo. Eu nem sei porque que eu tomei tal decisão. Quando eu vi, eu já tinha feito, né? Então é isso. Bom dia, Nara. Então é muito isso, da gente não perceber. Ah, quando eu não tomo meu pai, qual é o impacto nos relacionamentos? Eita Deus, esse daí eu fiz muito. Parceiros indisponíveis. Como é um parceiro indisponível? Só aquele que não assume, né? Ah, é aquela amizade colorida, o que fica. Ou que ele começa, mas nunca tá... Você começa uma relação, até começa uma relação, mas o cara tá total pra família. Aqueles filhinhos da mamãe que a gente fala, né? Vivendo ali pra família. Ele ainda não entendeu que casou com você. Ele ainda tá casado lá. Porque ele tá indisponível pra você. E muitas vezes esse homem indisponível que tá casado ali com a mãe, ele também não teve um pai presente. E ele foi pra esse lugar do pai. Então, são as relações e a gente atrai exatamente aquilo que precisa para curar a pereba, né? A ferida que tá ali aberta. Só que é um lugar desafiador demais. Então, eu atraio esses homens indisponíveis, homens frios. Porque eu penso, eu não tive o amor do meu pai. Então, eu vou atrair alguém que vai manter-se distante de mim, né? É uma pessoa distante, é fria. Ou alguém autoritário, porque eu vou buscar aquela direção que o meu pai deveria me dar, né? Fora. Só que é tão pesado, eu vou com a energia, ou você tem que me dizer o que fazer, você tem que me orientar, você tem que me dar o que meu pai não me deu. É tão pesado que descompensa. Então as pessoas, ou vai ser um autoritário, ou vai ser aquele que não vai fazer nada. Que eu vou fazer. Ah, você não faz, eu vou fazer. Então, dentro das relações amorosas, é isso que a gente faz. E aqui, eu tô falando sobre masculino. Porque tem pessoas também, mesmo se relacionando com pessoas do mesmo sexo, que vão fazer isso. Eu posso ser uma mulher que me relaciona com mulheres, e essas mulheres vão ter uma energia masculina muito forte. Energia masculina, que eu falo, posicionamento, liderança, é aquela que decide. Porque eu não decido, eu busco isso. Ou ao mesmo tempo também vou buscar pessoas, parceiras indisponíveis. E aí eu fico, mas fulano não me dá o que eu quero. Mas eu faço e não recebo em troca. O fazer, a energia masculina que tá forte em você, impede que chegue outra em você. Porque... Gente, mesmo em relações do mesmo sexo, sempre tem um que tem mais energia feminina e o outro que tem mais energia masculina. Para se atraírem, yin e yang, polaridades. Para se atraírem, se conectarem, um tem mais energia feminina, o outro mais masculina. Então, por isso, outro dia eu fiz até um post, né, do filhinho da mamãe, o Reels, que bombou. E o que acontece? Certamente aquela mulher tem uma energia masculina muito grande para ter se envolvido com ele, para se conectar. Não tem nenhuma vítima, não. Você escolhe o seu parceiro, sua parceira, porque você precisa curar. Eu brinco, né? Eu brinco, mas é real. A sua pereba ali, a sua ferida emocional, a pereba tá sangrando e se conecta com a pereba sangrando da outra pessoa. É como se fosse um imã. E enquanto você não olhar para isso, identificar e curar, e quando eu falo curar é ressignificar, como a Alessandra bem falou aqui, você vai continuar atraindo pessoas e situações que vão enfiar o dedo rasgando
e vão cutucar essa ferida e ela vai continuar sangrando. Então, ela nunca vai cicatrizar. Então, é decisão. Ok, eu já sei que eu tenho isso. E o que que eu faço com isso daqui? Como eu curo isso? Como é que eu saio disso? Como é que eu paro de repetir isso? Não é normal você viver nas mesmas relações, nos mesmos empregos, nas mesmas situações, só mudar as pessoas, né? Eu falava assim, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, que foi terapia, com psicoterapia, eu não pensava em ser terapeuta ainda. Eu comecei a repetir os padrões de relacionamentos. Eu sempre me relacionava com pessoas abusivas ou que me traíam, né? Eu era aquela salvadora, fazia tudo pra não ser deixada, não ser abandonada, porque eu queria ser útil. No fim, eu acabava sendo abandonada. E quando isso, sei lá, vários relacionamentos, mas assim, relacionamentos sérios, quando chegou ali no segundo relacionamento sério que foi assim, eu falei, segundo, terceiro, eu falei assim, não, peraí. Não tem condição. Tá errado. Só tá mudando o nome e o endereço da figura. Alguma coisa tá aqui em mim. Eu preciso olhar por que isso tá acontecendo comigo. Eu não sabia nem muito lei de atração, mas eu falava assim, eu sabia que existia, eu falava, eu tô atraindo. Dedo podre. Eu dizia isso, né? Eu era a famosa dedo podre. Não, tô com dedo podre e tal. Eu falava assim, né? Eu até brincava com minhas amigas, eu falava assim, ó, se tiver uma roda com mais cafajeste, mais filho da P, eu vou escolher aquele. E era muito, mas e aí o que eu fazia? Eu mantrava isso, pensa, se tornou meu mantra, eu falava isso, então claro que eu ia atrair. Só que quando eu comecei a perceber, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu vou aqui começar a ver isso daqui. Porque era isso, eu vivia em relações de dependência emocional e codependência. Porque a gente vai para esse lugar, né, de carência, essa falta desse masculino é tão grande. Me relacionava também, em grande maioria das vezes, com homens mais velhos, né? A busca do pai total. E essa dependência emocional, o que acontece? Nenhum dependente emocional é só dependente. Um dependente emocional, por vezes, ele é codependente. O que é um codependente? Só eu preciso de alguém que precisa de mim. Então, quando eu estou na codependência, eu preciso de alguém, a salvadora, né? Preciso de alguém que precise de mim para eu fazer para me sentir amada. E ao mesmo tempo, eu vou para a vítima. A dependente é a vítima e a codependente é a salvadora. Então, eu também me relacionava com aqueles homens que eu virava mãe. Relações sempre disfuncionais, ruins, né? Eu sempre fazia esse movimento. Outra coisa que acontece muito quando é o impacto, né, de não tomar o pai nos relacionamentos. Eu vou para um lugar de desconfiança. Mas é uma desconfiança, um ciúme irracional, né? Porque eu vou desconfiar, lembra lá, abandono, nós mulheres sofremos o quê? A ferida do abandono e a ferida da traição. E aí eu vou para esse lugar de desconfiar, porque eu acho que todo mundo, toda hora vai me deixar, vai me trair. E aí, ó, controle. Eu sou extremamente controladora de olhar o celular da pessoa, ver com quem falou, a hora que chegou em casa, a hora que saiu, porque eu sou desconfiada. E não há relacionamento saudável quando há essa desconfiança, esse controle excessivo. Não tem condição, né? Então, assim, é esse lugar. Então, assim, não é tomar o pai e aceitar. Eu aceitei que meu pai fez isso, que foi violento ou que não. Não é isso, gente. É você realmente ir para um lugar de tomar o pai com o coração dentro de você, no movimento interno. E é dizer assim, tá, ok, para que eu vivesse, pai, mesmo sem te conhecer, mesmo sem conviver com você, eu tomo a força que vem de ti. Porque hoje eu reconheço com o meu coração que mesmo sem te conhecer, para que eu existisse, para que eu tivesse vida, a vida passou por você antes. Então eu honro por isso. Sabe aquela coisa? Eu honro meu pai apenas que não é apenas, mas é apenas porque a vida para chegar a mim passou por ele.
sem precisar aceitar ou conviver ou perdoar. Não é sobre isso. É sobre olhar aqui para o meu corpo e dizer aqui, ó, sangue que corre aqui tem mãe e tem pai. Porque se tivesse só mãe, eu não tinha nascido. Ninguém nasce, como diz a Aline, depois do babado lá, né, Aline? Depois do babado que o pai e a mamãe fez, existe um óvulo, existe um espermatozoide. E a força do masculino é esse, ó, pra fora, gente. Pensa. Vamos pensar em todos os movimentos. Como é o órgão genital da mulher? Dentro. Como é o órgão do masculino? Fora. Ó, a copa. Como é o óvulo e como é o espermatozoide? Nosso coração, ó, contrai, expande. Batimento, contrai, expande. Contrai, expande. Outra coisa também que contrai, expande lá embaixo também quando tá como? Com tesão. Pulsão de vida, sangue bombeia, ó. Contrai feminino, expande masculino. A nossa vida é um eterno contrair e expandir. E precisa ser. É isso, Li. A nossa vida já basta para existir o amor e honra. Exatamente. E como basta, né? Imagina. Para que eu tivesse vida, a vida passou pelo meu pai. Para que eu tivesse vida, a vida passou pela minha mãe. Porque já veio de onde? Dos meus avós, que já vieram dos bisavós, e assim eu honro toda a minha história e toda a minha ancestralidade. E todos aqueles que vieram antes de mim para que eu pudesse existir hoje. E fazendo esse movimento de honra, eu também vou levando força para todos aqueles que virão depois de mim, sejam filhos, sobrinhos. Ô Beatriz, a gente deve tomar pai e mãe todos os dias. E ó, que é uma coisa que você falou aqui. Eu já tomei o pai para uma situação. Devo tomar novamente para outra questão? Você está tomando o seu pai para resolver as suas situações ou você está tomando o seu pai para reconhecer que você vem dele, que através dele você tem vida? Não é para tomar pai e mãe para resolver minhas questões, as minhas situações. Nós somos adultas. Pai e mãe não resolvem mais nossas questões, nossas situações. Eu tomo... se percebi aqui uma perebinha, uma ferida, uma situação, eu tomo o pai. Não é sobre isso. Tomar o pai é entender que eu vim dele. Agora, perdoar, ressignificar situações, vai lá na sua criança ressignificar. E é todos os dias. Eu não tomo meu pai para resolver uma questão minha. Eu tomo meu pai para honrar que a vida que eu tenho veio dele. Que eu sou filha dele, que ele é o meu pai, apesar de tudo ou independente de nada, né? Apesar de tudo, no sentido mesmo que ele tenha me dado tudo ou nada, entende? Então, talvez por isso que fica essa situação, assim, eu tomo para uma situação, aí eu preciso de novo. Não, é um movimento todos os dias, você pode fazer isso todos os dias. Tem uma coisa assim que fala, né, que é muito forte, é tipo assim, ó, eu tenho pai, eu tenho mãe. E eu tomo a vida e a força que vem deles, para que eu possa ter força na minha vida. É tipo isso. Porque não é também só pai e não é só mãe. Aqui a gente tá falando do pai. É o que a Lília colocou aqui. A nossa vida já basta para existir amor e honra. Amor e honra ao meu pai, amor e honra à minha mãe. Porque aqui dentro de mim, 50% vem do meu pai e 50% da minha mãe. E eu honro, unindo, integrando tudo isso, para que eu possa ter um feminino saudável e um masculino saudável também. Eu preciso olhar com bons olhos para o meu pai e para minha mãe, independente do que eles fizeram, independente do que aconteceu, independente da história que eu tive com eles. Independente disso. Apenas por eu ter vida, sabe? Apenas por eu ter vida. Só por isso. E ó, como eu sempre termino com a cartinha, eu virei aqui, o meu amor é ilimitado. E é bem isso. Quanto mais amor permito que flua a partir de mim,
mais existe no meu interior e mais eu recebo. Não tinha, acho que, carta melhor para terminar, como a Lília disse, né? Amor e honra. Para que eu receba amor, eu dou. Então, quanto mais amor eu permito que flua a partir de mim, amor, mais existe aqui dentro de mim, mais eu recebo. Então, é permitir dentro de mim que o amor chegue às pessoas para que aquele amor retorne para mim. Isso é inevitável. Lei da reciprocidade, dar e receber. Então, eu honro, né? E eu gosto muito de dizer isso, é bem Louise Hay, assim, né? E tem uma frase que ela fala assim: que todos os lugares que eu vá, que todas as pessoas que eu me conectar, que todas as palavras que saiam da minha boca, o amor possa chegar. Para que assim esse amor retorne para mim. Eu adaptei, tá? Não foi exatamente isso que a Louise falou, não, mas eu fui adaptando aqui. Mas é bem isso, sabe? Quando eu sair de casa, quando eu for trabalhar, quando eu for prospectar, quando eu for olhar para alguém, quando eu acordar e sentar, é bem isso, né? Que todos os lugares que eu vá, que todas as pessoas que eu conectar, que todas as palavras que saiam da minha boca, o amor possa chegar. E assim ele retorna para mim. É inevitável. Você vai receber aquilo que você tá plantando, né? A gente colhe o que planta. Então é esse lugar. Então, tomar o Pai é simplesmente dizer, ok, muito obrigada, porque para que a vida chegue até mim, passou por você. E eu te honro por isso. E todos os dias dizer isso. Quanto mais isso você fala, mais você toma no seu coração. E mesmo que hoje só ainda não consigo dizer com o meu coração, diga sim para tudo que aconteceu, foi como foi. E cada vez mais você vai dizer sim. Mesmo que hoje ainda não com o coração, diga com a consciência, com a inteligência, para que um dia você consiga dizer com o coração. É assim que a gente começa, né? É assim que a gente começa. Alaci, quanto tempo? Bom dia. Gente, muito obrigada, né? Mais um momento aqui do nosso Momento Dona de Mim, todas as quintas-feiras. Hoje eu quase que não consegui entrar, mas deu certo, né? Estamos aqui todo dia 7h27, hoje eu entrei com quase 10 minutos ou mais de atraso, mas deu certo. Próxima quinta estaremos aqui de novo. Esse mês a gente vai falar muito sobre essa força do pai, né? Já tem o Dia dos Pais. E dia 2 de agosto vai ter o workshop falando sobre isso. Eu vou trazer mais informações aqui também, que é muito importante a gente entender esse lado do pai, mas também essa conexão da energia masculina e feminina, a integração, tá? Então, próxima quinta estaremos aqui de novo como esse momento aqui importante. Obrigada para todo mundo que esteve aqui. Que a gente faça dessa quinta-feira a melhor das nossas vidas até agora. Um beijo!